Inclusive, continuando, o Tribunal de Contas da União discutiu hoje a liquidação do Banco Master. Depois da reunião, o ministro do TCU, Vital do Rego, concedeu uma entrevista coletiva. Igor Damasceno acompanhou e vai trazer as informações para a gente agora. O que você levanta aí de principais pontos trazidos depois dessa reunião? Igor, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Olha, segundo o presidente do Tribunal de Contas da União, a inspeção em documentos sigilosos do Banco Central envolvendo a liquidação do Banco Master está mantida. Segundo ele, o presidente da autarquia monetária, Gabriel Galípolo, concordou com a inspeção para trazer mais segurança jurídica ao processo de liquidação do Banco Master. A declaração do presidente do TCU, ministro Vital do Rego, veio depois de uma reunião a portas fechadas com Gabriel Galípolo. Essa reunião aconteceu por volta das 2h da tarde e foi justamente para que as duas autarquias falassem a respeito de suas prerrogativas, a capacidade de investigação do TCU e a capacidade de autonomia do Banco Central. Para a gente entender melhor essa história, a gente precisa voltar algumas semanas atrás, quando o Banco Central determinou a liquidação, o fechamento das portas do Banco Master. A alegação do Banco Central é que o banco de Daniel Vorcaro não tem saúde financeira para honrar com os compromissos e ainda estaria envolvido com possíveis irregularidades. Então, o jeito foi realmente fechar as portas. No entanto, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, ele determinou uma inspeção em documentos sigilosos do Banco Central que motivaram esse fechamento do Banco Master. O ministro colocou em xeque a liquidação do banco, trazendo ali à tona se não foi uma decisão muito precipitada do Banco Central em relação ao Master. Esses documentos são sigilosos, não podem sair do Banco Central. Então, na semana passada, técnicos do TCU foram autorizados pelo tribunal a irem até o Banco Central e averiguarem esses documentos sigilosos. Depois, o próprio ministro Jonathan de Jesus voltou atrás da decisão dele. Disse que os técnicos não poderiam ir até o banco para analisar tais documentos, tais papeladas. Então, a reunião de hoje, que aconteceu às 2h da tarde, foi justamente para que eles chegassem num consenso. Esses documentos, de fato, não podem sair do Banco Central. Os técnicos do Tribunal de Contas não podem ter acesso a eles. Será que não foi precipitado demais essa liquidação do Banco Master? Tudo isso estava nessa conversa entre Vital do Rego, Gabriel Galípolo e o próprio Jonathan de Jesus, que é o relator dessa situação no Tribunal de Contas da União. Ao fim dessa reunião no Banco Central, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, concedeu uma coletiva de imprensa dizendo que Gabriel Galípolo concordou com essa inspeção, ou seja, os técnicos do Tribunal de Contas da União poderão ir até o Banco Central para analisar esse documento. Segundo Vital do Rego, Gabriel Galípolo concordou que essa inspeção do TCU, para saber se foi precipitada ou não essa liquidação do banco, pode trazer mais segurança jurídica ao caso. Então, Vital do Rego disse que muito provavelmente não vai haver nenhuma reversão da liquidação do Banco Central, até porque o Tribunal de Contas não tem prerrogativa para isso, mas vai trazer apenas mais clareza para todo esse processo. Vital do Rego também negou que haja algum tipo de atrito entre ele e Gabriel Galípolo por conta da autonomia do Banco Central e da prerrogativa de investigação do TCU. Vamos ouvir. Absolutamente nenhuma rusga, muito pelo contrário. Saímos de lá agradecendo um ao outro pela colaboração, o Banco Central precisando do TCU para que possa o TCU analisar os documentos que fizeram com que a liquidação acontecesse. O senhor coloca como... Bom, o fato é que o Banco Central enviou ao TCU um relatório explicando o porquê da liquidação do Banco Master. Só que os documentos sigilosos não poderiam sair, obviamente, do Banco Central por uma questão de sigilo. Agora que essa inspeção está mantida, então esses documentos que motivaram a papelada para a liquidação do Banco Master vão ser, de fato, analisados pelo tribunal. E com isso, então, essa inspeção ela deve durar pelo menos 30 dias e já começar a partir da semana que vem.
Pelo menos agora as duas autarquias concordaram que essa inspeção pode ser feita, mas o processo de liquidação do Banco Master não vai ser cancelado, ou seja, não abrirão as portas da instituição novamente. Realmente está fechada e Daniel Vorcaro segue então investigado pela Polícia Federal por um suposto crime contra o sistema financeiro nacional. Evandro. Muito obrigado, Igor Damasceno. Um ótimo trabalho para você em Brasília. Alan Gani, essa história envolvendo o Banco Master e a atuação também das autoridades em relação a ele, ela traz tantos fatos que estão desconexos, né? E que também demonstram o tamanho ou o poder dos envolvidos nesta história que faz com que essas autoridades tenham tanto cuidado ao falar sobre isso. Olha só, Evandro, eu nunca vi tanta resistência e tanta artilharia pesada contra o Banco Central no caso de uma liquidação. Eu não me lembro, né? Porque o que a gente viu, se a gente ligar aqui os fatos e a gente fizer uma cronologia do que aconteceu, bom, então o seu Daniel Vorcaro aí com muita influência em Brasília, a gente viu durante esse tempo. Tentativa de mudança de lei no Congresso para parlamentar interferir no Banco Central. Coincidência, quase isso daí passou com deputados do Centrão. Limite do aumento do FGC também, que partiu da ideia de um senador do Centrão. Depois, escritório de advocacia de mulher de ministro com contrato milionário, uma grande banca de advocacia, 200 pau por mês. A gente está falando lá de, sei lá, quantos... Quase 4 milhões. Quantos foi? Quase 4 milhões. 4 milhões, enfim, né? É um número muito acima. Depois a gente vê o ministro lá pegando um jatinho, indo assistir o jogo da Libertadores, no dia seguinte o processo entra em sigilo. Depois a gente vê o TCU, fazendo aqui uma cronologia, só fatos aqui que eu tô levantando. Exatamente, claro. Só o TCU, aí o TCU numa resistência muito grande, cobrando do Banco Central, tudo. Até falava aqui com a Cássia, o papel institucional, ok, mas me parece que foi muito exagerado, sendo que boa parte ali dos ministros do TCU também já tiveram carreira política. E aí influenciadores falando, não, a liquidação foi muito apressada e num movimento coordenado de influenciadores, todo mundo ao mesmo tempo, com a mesma postagem. Então, me parece que, assim, o Banco Central fez o correto, que era liquidar o banco. Só que como envolve a República, né, muitos interesses em jogo... Lobbies, né? Lobbies, aí foi toda essa artilharia. Agora, de qualquer maneira, a liquidação já aconteceu. Porque mesmo que na lei coloquem de volta o Banco Master, quem é que teria, em sã consciência, coragem de colocar o dinheiro no Banco Master? Acabou. Um banco sem credibilidade, acabou o banco. Exatamente, Alan Gani. Agora, é muito interessante você trazer essa cronologia, né, e colocar esses fatos que aconteceram, exatamente porque eles mostram o quanto houve também ações que foram sendo tomadas a partir dessas descobertas, dessas decisões que foram tomadas, e o quanto isso vai trazendo uma dificuldade da gente montar esse quebra-cabeça que envolve o Banco Master e o motivo do Banco Central está agora sofrendo, de fato, essa cobrança ou essa fiscalização toda em torno daquilo que envolve o Banco Master. Acácio Miranda, você concorda aqui com o Alan Gani? Concordo. É importante a gente lembrar o seguinte, os tribunais de contas, sejam dos estados, seja dos municípios, seja o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem duas funções principais. Uma primeira função é acompanhar as contas de todos os órgãos públicos, execução orçamentária, saúde financeira e assim sucessivamente. A segunda função é acompanhar a legalidade dos atos administrativos praticados por estes órgãos públicos, inclusive o Banco Central. Mas legalidade sob uma perspectiva quase cara crachá. A lei diz isso, faça isso. A lei diz aquilo, faça aquilo. Eu também, administrativamente, nunca vi um Tribunal de Contas se aprofundar tanto numa decisão administrativa a ponto de querer rever os seus fundamentos, especialmente tratando-se de sistema financeiro. Algo muito específico, que tem muitas nuances e tem muitos aspectos que lhes são próprios. Este quebra-cabeças todo, como você bem disse, talvez esteja contribuindo para isso. Mas
dentro de toda essa confusão, é o que causa mais espécie. Por que o Tribunal de Contas da União tem tanto interesse nisso e não teve em outras liquidações que nós tivemos ao longo da história? Porque foram liquidados ao longo da história grandes bancos, maiores até em termos exponenciais que o Banco Master. Fala, Piperno. Olha, a minha cronologia, ela recua até mais no tempo do que a do Alan Gani, né? Porque vai aonde? Um ano e meio atrás... Mas você concorda com essa Concordo sim. Concordo, claro. Um ano e meio atrás... Para deixar claro. Eu já citei isso algumas vezes nesse programa. A revista Piauí fez uma primorosa matéria sobre o tema. Repórter Consuelo Diegues, é bom a gente sempre dar os créditos. E veja, estou falando em um ano e meio atrás. Então, e ela levantava uma série de nomes, de relações, de políticos, né, que tinham um especial interesse por essa teia toda. O senador que o Alan Gani citou, o senador Ciro Nogueira, né, tentou aumentar lá o FGC de 250 mil para 1 milhão. Então, naquele momento, uma das 1000 coisas que chamavam a atenção era o fato de se usar o FGC como instrumento de marketing. Porque o banco foi questionado naquele momento. Escuta, como é que vocês estão pagando, né, tanto mais, né, tanta rentabilidade aí no caso do CDBs e tal, né? Por que vocês conseguem pagar tanto acima do mercado? Isso não gera suspeita? E a resposta era, não, mas o FGC garante. Ou seja, dane-se o que a gente está fazendo. O fato é que o país tem um mecanismo que vai te garantir. O marketing era esse. E muitos bancos, muitas instituições, muitas financeiras conectadas. Por exemplo, o REAG, uma das estrelas aí da Operação Carbono Oculto, estava lá nessa matéria também citado. Então, veja, isso tudo é muito suspeito e as suspeitas elas só vão aumentando quando chegam ao TCU. O que é o Tribunal de Contas da União hoje? É um colegiado lá que tem 9 ministros, sendo que 6 foram parlamentares do Centrão. 6, a gente está falando em 2/3. Eu quero saber o seguinte, o que é que o TCU fez até hoje para coibir a farra das emendas PIX e tal? Ah, então, esqueceram, não deu tempo. Só vou levantar um caso que por sinal li hoje. O ministro Jonathan Jesus, que era deputado federal do Republicanos, partido do governador Tarcísio, outro que é, aliás, um ministro que, inclusive, né, foi quem determinou essa investigação toda contra o Banco Central, ele mandou umas emendas PIX lá para uns municípios de Roraima, um chama Iracema, e essas emendas, ninguém sabe o que foi feito com esses recursos até hoje. Esse foi o tema da matéria, inclusive. O dinheiro chegou, mas a cidade continua esburacada, sem asfalto, e ninguém sabe, ninguém viu para onde foi o dinheiro que ele mandou. E só para complementar, Evandro, a decisão de liquidação é uma decisão técnica. O Banco Central ele tem modelos lá, modelos estatísticos, tem um modelo chamado VAR, Value at Risk, então ele faz ali o casamento, né, ele vê o casamento do ativo com o passivo. Aí o que ele identificou? O ativo para receber é de longo prazo, de qualidade mega duvidosa. O banco tem uma incerteza muito grande no recebimento desse dinheiro. Então não vai ter dinheiro suficiente para pagar os credores aqui o passivo. É isso. Ou seja, para que serviriam as regras se elas não podem ser aplicadas no momento que forem necessárias, né? Perfeito, exatamente isso. E por que o BRB, e por que o Banco de Brasília insistiu tanto em comprar esse banco? Pois é, tem questões públicas envolvidas aí também. Agora, Alan Gani, tem uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte, esse fundo que ressarciria então esse prejuízo provocado pelo Banco Master, ele também tem a participação de outros bancos, de todos os outros bancos. Isso também, obviamente, deve ter servido de influência no sentido de como que esses bancos que não tem nada a ver com a história também vão pagar o pato junto? Porque, de certa forma, o valor envolvido ali era gigantesco pelo tamanho que representava o Banco Master hoje, né? Exatamente, porque se a gente pegar, salvo engano aqui, talvez o patrimônio líquido do FGC gira em torno de 120, 150 bilhões de reais, não lembro exatamente os números, grandes números aqui que eu estou falando. E a gente está falando de um pagamento aí da ordem de 50 bi. Então você está falando basicamente o quê? 1/3, né? Está sendo para utilizar um pagamento para o Banco Master. Então é lógico que isso também descapitaliza e traz uma baita dor de cabeça para o FGC. Agora, Acácio Miranda, você entende que isso também coloca em xeque a valorização da autonomia que as autoridades colocam no discurso sobre o Banco Central, mas no momento em que ele utiliza, vem esse tipo de bombardeio?
É exatamente esse o ponto. É bastante contraditória essa posição. O Banco Central tem autonomia exatamente para que os aspectos econômicos não sejam viciados, não sejam determinados exclusivamente por razões políticas. No momento que o Tribunal de Contas da União, que é, na sua essência, na sua origem, um tribunal político, faz pressão sobre o Banco Central e questiona até certo ponto a sua autonomia, isso mostra que a autonomia no discurso é muito bonita, mas na prática, quanto mais poder na mão dos políticos, quanto mais poder concentrado na nossa classe política, melhor para a nossa classe política e, obviamente, pior para o povo.